Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo deste domingo, notícia urgente. Até por isso estou aqui num cenário diferente, num contexto diferente, estou na casa da minha sogra, mas trouxe o meu glorioso microfone que vocês estão vendo aqui. Espero que esteja captando bem o som, para a gente falar sobre duas notícias muito importantes envolvendo o Santos, uma que pode representar a primeira contratação do Santos para 2025. E já adianto para vocês que para mim é uma grandíssima contratação. E a segunda, uma eventual negociação. Um jogador que pode estar de saída do Santos, mas vai precisar melhorar bastante os termos dessa proposta, porque já também digo para vocês que é uma proposta que eu acho absolutamente insuficiente para o Santos. Antes, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você saber quando tem vídeo novo, quando tem live. Comente e compartilhe, que é muito importante para o engajamento do nosso canal, e também não esqueça do seu like, tá bom? Sempre peço o seu like, porque quanto mais likes, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é legal e entrega para mais pessoas. Nós já somos quase 7 mil inscritos, eu estou muito feliz e vamos por cada vez mais. Em breve teremos sorteio aqui de camisa oficial do Santos para os inscritos do canal e você não vai pagar nada. Se você for sorteado, você vai receber uma camisa aí na sua casa, totalmente de graça. É uma forma de eu retribuir todo o apoio de vocês, tá certo? Um último recado, se você quiser e puder, ao lado do botão inscrever-se, clique no botão Seja Membro, apoie o jornalismo independente aqui, o nosso trabalho independente, conheça as categorias que nós temos e contribua como produtor de conteúdo independente. A partir do ano que vem, quero produzir bastante conteúdo também para os membros aqui do nosso canal. Dito tudo isso, meus amigos, vamos começar falando sobre Zé Rafael. Na tarde deste domingo, ali perto da popular hora do almoço, né? Aquele almoço de domingo com família, macarronada com frango, que combinação maravilhosa. Fábio Sormani publicou no seu canal do YouTube que o Santos contratou o volante /meia Zé Rafael, de 31 anos, jogador que pertence ao Palmeiras, clube com o qual ele tem contrato até dezembro de 2026. No vídeo, eu tô até com umas anotaçõezinhas aqui, o Sormani diz que está 99,9% fechado, Santos, Palmeiras e Zé Rafael já se acertaram, o que falta é a popular caneta no papel, mas que já está tudo certo e que o Palmeiras não se opôs aos modelos da negociação. No vídeo publicado por ele, o Sormani disse que não tinha conseguido apurar os valores da transação, mas um pouco mais tarde, agora há pouco, agora são, deixa eu ver aqui que horas são exatamente, agora são 4 horas e 57 minutos. Há cerca de meia hora, uma hora atrás, o De Olho no Peixe publicou no seu Twitter que a negociação é por um empréstimo. Lembrando, acabei de falar, mas eu repito aqui para vocês, o Zé Rafael tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026. E sendo um empréstimo, imagino que até o final de dezembro de 2025, para mim é uma negociação assim fantástica, e se isso se concretizar, eu acho que o Santos faz um baita negócio. Porque é o seguinte, meus amigos, uma coisa seria o Santos gastar, sei lá, vamos especular um valor aqui, 3 milhões de euros, 4 milhões de euros, 5 milhões de euros que fosse pelo Zé Rafael. É um jogador que eu acho que é um ótimo jogador, é um muito bom jogador, aliás, acho que daria uma sustentação para o meio de campo do Santos, como nós não vemos há bastante tempo. É um jogador que lá atrás no Bahia jogava de 10, no Palmeiras já jogou tanto de primeiro volante, 5, e tanto de segundo volante como um camisa 8. É um jogador que defende relativamente bem e que sai bastante para o jogo, tem um potencial, uma condição muito boa de romper linhas, conduzindo bola, é um jogador que sai bem de pressão, é um jogador assim que eu acho muito bom. E sendo por empréstimo, o Santos ainda se blindaria de algo que eu vou falar dentro de instantes. Mas mesmo assim, que antes da questão física que eu vou falar já já, se tudo der errado, sei lá, o jogador não se adapta, o jogador se lesiona, o jogador oscila bons e maus momentos, se for um empréstimo com opção de compra, ao final do ano o Santos poderia devolver o Zé Rafael para o Palmeiras. Pode ser que seja também um empréstimo com obrigação de compra, como é o caso do Wendel Silva, atacante que o Santos pegou do Porto B. Então, mas isso ainda nós não sabemos se é um empréstimo com opção ou com obrigação de compra. E qual que é a questão física, né, envolvendo o Zé Rafael, que eu quero falar aqui com vocês? Eu já até falei no vídeo em que essa informação ainda era tratada como um interesse do Santos pelo Zé Rafael. O Zé Rafael, ao longo de 2024, sofreu com um problema na coluna. E muita gente diz que ele tem uma lesão crônica na coluna.
Aí o Santos vai precisar se cercar de muitas coisas, fazer uma verdadeira bateria de exames rigorosa, porque coluna é uma coisa muito grave, né? Imagina um jogador de futebol de alto nível, como é um jogador do Palmeiras, um jogador que vai jogar, pode vir a jogar a Série A com a camisa do Santos, conviver com problemas de dor na coluna. Isso é realmente muito grave. O Santos precisa ter absoluta certeza de que o Zé Rafael tem condições de jogar em alto nível e ter uma sequência de jogo. Mas, se o Santos tiver absoluta convicção de que o Zé Rafael está apto fisicamente, sinceramente, meus amigos, eu acho que é uma baita contratação do Santos. 31 anos, ainda tem muita lenha para queimar. É um jogador que pode estar saindo do Palmeiras por fim de ciclo. Ele está lá no Palmeiras desde 2019, então é um jogador aí absolutamente vitorioso, está nas páginas mais vitoriosas da história do Palmeiras, e o Palmeiras, de fato, vai passar por uma reformulação, né? Alguns jogadores devem sair. É o caso do próprio Rony, que o Santos também tem interesse, mas segundo o próprio Sormani, o Palmeiras quer 13 milhões de euros pelo Rony. Aí não tem negócio, né? Sem contar o salário do Rony, que pelo que dizem por aí, gira na casa do 1 milhão. Aí eu acho que não faz absolutamente nenhum sentido. Então o Zé Rafael está nesse pacote de jogadores que vão buscar novos ares. O Dudu já saiu, o Rony pode sair e o Zé Rafael pode sair. E se vier para o Santos, eu acho que é um golaço da direção santista, porque, como eu disse, joga de 5, joga de 8, joga de 10. Eu, André, prefiro o Zé Rafael jogando de 8. E aí já consigo vislumbrar uma possibilidade de Pituca de primeiro volante. Eu vou sempre defender, bater nessa tecla. O melhor momento do Pituca com a camisa do Santos foi com o Jorge Sampaoli jogando na cabeça da área, porque o Pituca chegando mais à frente não dá muito resultado. Sabe por quê? Por um motivo óbvio. O Pituca é um jogador que só tem a perna esquerda, e quanto mais avançado você joga, mais recurso você precisa. E o Pituca, por mais que eu admita que ele seja um bom jogador, ele tem essa grande limitação de só ter a perna esquerda. Então o Pituca de primeiro volante, brigando por espaço com o João Schmidt, que pode vir a sair, né? Tem uma reportagem do UOL dizendo que o Santos ainda não sabe se o João Schmidt fica, porque ele tem sondagens tanto do mundo árabe, né, do Oriente Médio, salvo engano, e de alguns clubes da Série A, mas ainda assim, se o Schmidt ficar, quem sabe o Santos não dá uma valorizada no salário do João Schmidt. Schmidt e Pituca brigando por uma vaga de primeiro volante e o Zé Rafael de segundo volante. Aí o Santos começa a dar uma encorpada no seu meio de campo. Vai faltar gastar uma grana aí, e eu defendo isso, é a prioridade número 1 do Santos, um camisa 10, aquele jogador que põe a bola debaixo do braço e decide jogos. Vamos pegar um exemplo dentro do próprio Palmeiras, Rafael Veiga. Quantos jogos o Veiga não falou, não, joga pro papai aqui que o papai vai decidir. O Santos precisa de um cara desse nível, desse quilate, mas o meio de campo do Santos vai encorpando. Na minha opinião, se o Zé Rafael vier mesmo, é um baita acerto da direção do Santos. E a sua opinião, qual que é? Zé Rafael, você gosta, não gosta, concorda comigo ou discorda? Eu vou ler a sua opinião aqui embaixo. E o segundo e último assunto aqui do nosso vídeo, quero falar sobre o garoto Jair, de 19 anos, que todo mundo dá como certa a venda do Jair. Vamos recapitular aqui. No meio do ano passado, ao longo ainda desse ano, né? Já estou com a cabeça de 2025. Ao longo desse ano, na virada ali do primeiro para o segundo semestre, o Santos recusou uma oferta do Porto pelo Jair, de 15 milhões de euros, mais o Wendel, que está avaliado em cerca de 3 milhões de euros. Antes, teve uma proposta ali do Botafogo que o Santos também recusou. Marcelo Teixeira chegou a dizer que não tinha interesse de vender o jogador para o mercado brasileiro. Depois disso, ao longo das últimas semanas, surgiu a informação de que a Atalanta, que está brigando na cabeça ali do campeonato italiano, tinha sinalizado ao Santos que na abertura da janela de transferências, agora no mês de janeiro, mandaria uma proposta de 20 milhões de euros pelo Jair, o que poderia transformar o garoto da Vila, o menino da Vila, no zagueiro mais caro vendido na história do futebol brasileiro. Eis que de repente, não mais que de repente, o Botafogo, controlado por John Textor, que também administra o Crystal Palace, e o próprio Lyon, para onde vai Thiago Almada, um dos principais jogadores do Botafogo, multicampeão nesse ano, o Botafogo estaria interessado no Jair. E aí, qual que é a proposta do Botafogo pelo Jair? 9 milhões de euros, e nesse pacote, Danilo Barbosa e Tiquinho Soares, 2 jogadores pelos quais o Santos tem interesse. Danilo Barbosa, um volante que também joga de zagueiro, e Tiquinho Soares, centroavante, camisa 9. Segundo Lucas Mussetti, no portal UOL, o Santos ainda não se deu por convencido por esse negócio,
E eu vou dar aqui a minha opinião, é uma proposta, eu não vou dizer ridícula, mas eu vou dizer que ela é insuficiente, tá bom? Aliás, antes de eu dar sequência nesse vídeo, quero pedir o seu like já, se você estiver gostando desse conteúdo, se inscreva se você estiver chegando aqui nesse canal pela primeira vez, e obrigado por toda a repercussão dos nossos vídeos nos últimos dias, ganhamos diversos inscritos, mas eu quero já deixar uma pergunta aqui para você, eu quero ler a sua opinião aqui nos comentários, porque você sabe que aqui no meu canal você participa ativamente, eu gosto muito de interagir com vocês. Eu quero saber se você acha que a proposta é boa. A minha opinião é que a proposta é ruim e eu vou explicar por quê. Vamos lá, vamos começar do básico. A Atalanta diz que vai enviar uma proposta de 20 milhões de euros. O Botafogo sinaliza com um piso de 9 milhões de euros. 20 menos 9 dá 11. Tiquinho Soares e Danilo Barbosa juntos chegam a 11 milhões de euros? Não, jamais. Também porque o Tiquinho Soares tem 33 anos de idade. Então, por aí, a gente já vê que o valor fixo do Botafogo, os 9 milhões de euros, são insuficientes. Mas, na minha opinião, há outras razões pelas quais a proposta do Botafogo é insuficiente. E eu vou dizer para vocês quais são, claro, na minha humilde opinião. A primeira delas, Danilo Barbosa tem contrato com o Botafogo até junho de 2025, o que significa que a partir do mês que vem, janeiro, ele pode assinar um pré-contrato e vir, inclusive, para o próprio Santos de graça no meio do ano. O Santos pode querer ter o jogador agora, e aí precisaria de uma compensação financeira. Então, você utilizar um jogador que daqui dias, hoje é dia, sei lá que dia é hoje é dia, sei lá, 15 de dezembro, hoje é dia 15 de dezembro, daqui 20 dias você pode assinar um pré-contrato com o cara de graça, ele vai ser incluído para abater esse valor? Para mim não faz sentido. E o segundo motivo, por mais que você já tenha ouvido de mim mesmo que eu defendi a contratação do Tiquinho Soares, o Tiquinho Soares ele pode dar retorno técnico dentro de campo, fazendo gol, dando assistência e sendo um jogador útil para o ataque do Santos. Mas financeiramente não dá mais retorno nenhum. A depender dos termos contratuais, o Tiquinho Soares pode vir a fazer com o Santos o seu último contrato profissional. Né? Um jogador que já está entrando na parte final da sua carreira. E aí você vai vender o Tiquinho Soares? Não vai. E aí se você também não faz sentido ter esse jogador como uma forma de, entre aspas, abater o valor de uma proposta pelo jogador. Até porque, sejamos sinceros, o John Textor depois, como ele é um empresário que visa lucro, ele está comprando o Jair de 19 anos, sabendo que lá na frente ele pode vender o jogador. Tanto depois transferi-lo para um dos seus times, o Lyon, e aí depois do Lyon mandar ele para a Inglaterra, para a Itália, para qualquer lugar que seja. Então o John Textor é inteligente, o Santos tem que ser inteligente também. 9 milhões de euros, mas esses dois jogadores, ainda que eu acho que são dois bons jogadores para o Santos, não faz sentido. Não faz sentido nessa negociação, se ela for concretizada nesses termos, só um time vai sair ganhando. E esse time, evidentemente, é o Botafogo. Agora, se o Botafogo chegar em 12, 13 milhões de euros pelo Jair e manter esses dois jogadores, aí eu acho que o Santos pode pensar em fazer negócio. Por quê, meus amigos? Sejamos sinceros, a venda do Jair ela é praticamente inevitável. É uma forma, inclusive, do Santos fazer grana para montar o seu elenco. Né? Vai precisar de grana para o fluxo de caixa, para pagar salário, eventualmente pagar direitos econômicos dos jogadores, então ela é inevitável. Só não pode ser nesses termos. O Botafogo tem dinheiro, né? O John Textor disse que esse Botafogo de 2024, campeão da Libertadores e do Brasileiro, vai ser o time mais fraco do Botafogo dos últimos anos, então ele está disposto a investir. Então, John Textor, please, põe a mão na carteira aí, meu amigo, né? Faz aquele Pix, de preferência em dólar, que o senhor é multimilionário e deixa de ser mão de vaca e melhora aí a proposta pelo Jair. Tá bom, meus amigos? Mas eu quero saber a sua opinião. Além da sua opinião sobre o Zé Rafael, quero saber se você faria negócio. 9 milhões de euros mais Jair e... Perdão, 9 milhões de euros mais Danilo Barbosa e Tiquinho. É uma boa ou tá insuficiente? Diga aqui embaixo e a gente volta a qualquer momento com qualquer novidade do Santos, tá bom? Like e se inscreva, comente, compartilhe, hype esse vídeo e se quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe. Dessa forma, você contribui bastante para o meu trabalho aqui, crescer cada vez mais, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.